quando Deus ele quer nos ensinar algo. Ele tem um propósito na nossa vida, e para que a gente cumpra esse propósito, a gente tem que aprender uma série de coisas. Assim como Jesus também sofreu e aprendeu uma série de coisas. Só que o mundo em que nós vivemos não aceita o sofrimento. O mundo em que nós vivemos é o mundo do comercial da margarina. O mundo em que você está lá com o resto das pessoas na mesa e nada nunca dá errado. E se por um acaso alguma coisa der errado, faça o máximo para esconder isso dos demais, porque o sofrimento é uma vergonha, é um sinal de fracasso. Quando, na verdade, o sofrimento não é uma vergonha, um sinal de fracasso. Né? O sofrimento ele pode muito bem ser utilizado para o nosso crescimento. Se a gente administrar bem os conflitos que aparecem na nossa vida, a gente cresce, amadurece, vira pessoas melhores, e aí a gente ajuda outras pessoas que estão nessas situações de sofrimento. E esse é o objetivo de Deus quando Ele nos prova. Então, eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Jó, capítulo 16. Nós vamos ler o capítulo inteiro, então permaneçam comigo aqui concentrados, tá? Só para vocês terem um pouco de contexto antes de eu ler, porque é bem no meio do livro. Jó era um homem reto e justo diante de Deus. Ele não entrava nessa parte do sofrimento que era consequência dos pecados dele. Mas os amigos dele achavam que sim, que ele tinha pecado e por isso que ele estava sofrendo, ok? Mas se você ler Jó capítulo 1, fica de lição de casa, o 1 e o 2 ali, você vai entender que o diabo reivindicou essa provação na vida de Deus, querendo que Jó se afastasse de Deus ali. Então o diabo falou, claro que ele é justo e reto, o Senhor, né, Deus, dá tudo o que ele quer. Se você tirar os bens dele, a saúde dele, a família dele, a prosperidade dele, você vai ver se ele vai continuar desse jeito. E aí desenrola a história. Então vamos lá. Jó capítulo 16. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, e a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e se depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem a sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair na mão dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercaram. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Vocês estão percebendo que não é romântico, né, gente? Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos, e de ser pura a minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo.
quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante a Deus, como quem defende a causa de um amigo. Gente, esse texto ele é muito rico, daria para fazer umas 3 pregações sobre isso, mas nós vamos fazer compacto. Então a gente percebe aqui que Jó foi provado por Deus mesmo não tendo nenhuma culpa. Ele sofreu todos os tipos de dor possíveis. Então se você está achando que a sua vida está ruim, dá uma lida em Jó, porque a coisa podia piorar muito. Mas não é isso que eu vim dizer. Então, por que os amigos de Jó ficavam tentando convencer ele e provar que ele tinha tido algum pecado? Eles ficam tentando, durante vários capítulos, fazer o seguinte: fazer Jó confessar o pecado dele. Então, eles ficam enchendo a paciência de Jó. Não, você deve ter feito alguma coisa errada, porque Deus é justo, e Ele não te colocaria sob todo esse sofrimento se você não tivesse errado. E Jó, ele não só conhecia Deus, como ele conhecia a si mesmo, e ele tinha convicção de que ele não tinha feito nada de errado. E a própria esposa dele disse: por que você não amaldiçoa Deus e morre? Porque era muito nítido que aquilo que estava acontecendo com ele era, aos olhos humanos, injusto. E Jó se recusa. Jó, ele sabia que ele não tinha feito nada, e ele clama a Deus por socorro repetidamente. E é interessante porque homens como Jó conhecem a Deus em um nível que a provação vem e eles não questionam a Deus no sentido de não no sentido de não merecer. Jó questiona no sentido de não merecer, mas no sentido de se rebelar contra Deus. Uma coisa é você questionar a Deus de maneira que você coloca a tua argumentação diante de Deus e tem um relacionamento com Ele. E aí você expõe e você fala: Deus, olha, eu acho isso, isso e isso. Outra coisa é você se colocar perante Deus com arrogância e virar para Deus e falar: você está sendo injusto, eu não aceito isso que você está fazendo e eu me rebelo. Eu não aceito a tua autoridade divina. Porque quando nós nos rebelamos a Deus no sofrimento, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos rebelando contra a soberania de Deus. E é isso que Jó não faz. E aí tem vários tópicos aqui. O primeiro tópico é essa questão de nós sermos provados por Deus. O mundo não aceita o sofrimento. Como que nós, dentro da igreja, lidamos com o sofrimento? Será que nós somos como os amigos de Jó, que cutucam o colega e dizem: olha, eu acho que você está pisando na bola, você tem que se arrepender, você cometeu algum erro muito grande? Ou será que a gente dá crédito para a pessoa, ora por ela, não faz fofoca com o irmão? Você viu o ciclano? Nossa, está no maior perrengue. Aposto que, sei lá, deve ter feito muita coisa errada na vida. Será que nós somos rápidos em julgar o próximo? Ou nós estendemos uma mão? Né? Porque a gente vê que Jó aqui não teve nenhum auxílio. E isso é uma coisa muito comum no sofrimento. Por que a gente vê que muitas vezes quando as pessoas se afastam de Deus, elas acabam sendo colocadas em situação de sofrimento? Porque no sofrimento é uma solidão que é só você e Deus, porque ninguém mais entende o que você está passando. Então você não tem outra opção, ou você recorre a Deus, ou você recorre a Deus. E aqui Jó, ele se vê nessa solidão absoluta. Mas nós, como corpo de Cristo, nós podemos ajudar os nossos irmãos a não se ver nessa situação de total desolação no meio da provação.
A gente pode estender uma mão amiga e fazer o que Jó disse que faria com os amigos dele. Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Não tem nada pior do que você saber que você não tem culpa e alguém ainda por cima fica te condenando. É muito importante que a gente saiba que esse não é o nosso papel. Então esse é um ponto que a gente tem que entender sobre como somos provados, sobre como agir quando somos provados por Deus. Então eu estava comentando sobre como Jó, ele não era um tipo de homem que se rebelava contra a soberania de Deus. E eu li uma parte aqui de um comentário bíblico, muito interessante, porque eu li várias partes sobre Jó, né? Porque é complexo, é difícil de entender. É uma coisa que na alma pega mal, é estranho, porque ele sofre muito. É doloroso ler. É uma coisa levemente ofensiva, se você não tiver muito, com o teu coração muito alinhado ali. Então, lendo todos esses comentários, eu peguei essa frase aqui que eu achei muito boa. Homens como Jó, que são verdadeiramente justos, não permitirão ser balançados em suas convicções. Como consequência, o homem que é reto e puro deverá crescer em força. Quando que nesse versículo aqui, né, nesse capítulo 16, a gente percebe Jó crescendo em força? Jó, no meio da solidão e do sofrimento e do caos que ele estava vivendo, ele tem uma revelação nítida de quem é Cristo, de quem é Jesus e qual é a função de Jesus, antes mesmo de Jesus ter aparecido. Presta atenção sobre o que é aprender no meio do sofrimento. O sofrimento te leva para um nível de intimidade com Deus muito profundo. Se você decidir aprender no teu sofrimento, Deus pode fazer coisas com você que Ele não fez com mais ninguém. Tudo vai depender de como você vai se posicionar nessa hora. Jó, gente, foi um dos primeiros livros a serem escritos. Não um dos primeiros que aconteceu, obviamente, né? Gênesis, haja luz e houve luz, veio antes, né? Mas um dos primeiros livros a serem registrados. Ou seja, é muito velho. Muito velho. E olha só, na primeira vez, você não entende tão profundamente o que ele está dizendo. Mas olha aqui. Saibam que agora mesmo, ele está falando para os amigos dele, os que condenam ele e dizem para ele que ele pecou e que ele merece o que ele está sofrendo e que é melhor ele admitir. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Gente, isso aqui é Jesus. Ele sabe que quem defende a causa dele é Jesus no céu. E é muito interessante, porque ele entende que a vida dele não é o período que ele passa na terra. Não eram muitas pessoas no Antigo Testamento que tinham essa revelação de vida após a morte. Jó tinha. Ele sabia disso. Eu vou ter que pular um pouco para frente, mas é muito necessário. Olha só. 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Gente, esse homem sofreu o inimaginável nessa terra.
E no meio desse sofrimento todo, ele sabia que o que ele passou aqui era muito pouco comparado com a eternidade. Quantos de nós têm uma visão de eternidade que diz que não importa o que acontecer nessa terra, nós já vencemos com Cristo? Porque a mensagem de Cristo e nós sermos vencedores é nítida e ampla aqui para nós, mas para ele não era. E no meio do sofrimento dele, Deus revelou isso para ele. E Deus não revela coisas ocultas só para ele. No meio do nosso sofrimento, Deus também pode revelar coisas ocultas para nós, que nos deem força e nos façam com que nós não duvidemos da soberania de Deus. Porque o que mais tem é gente hoje em dia duvidando de Deus, duvidando da bondade de Deus, duvidando da soberania de Deus. Se Deus fosse bom, não teria gente passando fome. Se Deus fosse bom, não teria me acontecido isso. Nós somos pó da terra, nós não somos ninguém para duvidar de Deus. O capítulo 38 é uma descrição que eu sempre falo. Onde é que você estava, Jó, quando ele começa a reclamar? Quando eu dispus as estrelas. Onde é que você estava, Jó, quando eu separei o mar da terra? Nós precisamos entender, gente, que o conhecimento de Deus tem que ser tão intrínseco nas nossas vidas que nada faça a gente duvidar disso. Não existe sofrimento, não existem circunstâncias, nada pode nos separar deste conhecimento de Deus, dessa convicção de que Deus é bom. A gente tem que viver a nossa vida muito, muito alinhada com essa noção de quem Deus é e quem nós somos. O ser humano se ensoberbeceu. Nós pensamos mais de nós mesmos do que deveríamos. Nós queremos ser Deus das nossas próprias vidas. Nós nos comportamos como Deus, nós agimos como Deus, nós julgamos como Deus. E, pessoal, se tudo der errado, duvide de si, duvide de você, mas nunca duvide de Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. E está precisando ser pregado isso. Está precisando ser pregada uma soberania de Deus. Como é a palavra para quando não muda? Imutável. Imutável. Que não depende de circunstâncias, que não depende de nada. Que não depende de como você está se sentindo em relação àquilo que você está vivendo. Jó 1:22, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, isso é muito sério. Esse é o Deus que a gente adora. Essa é a maneira como a gente tem que se posicionar diante de Deus. O padrão estabelecido é por Deus. O padrão de bondade é de Deus, não é nosso. Nós não somos ninguém para julgar. Nós não somos ninguém para definir o que é justiça, o que é justo e o que não é. Agora eu vou voltar lá para o começo, a parte que eu pulei, mas Deus sabe todas as coisas. Qual é a nossa definição de sucesso? Nossa vida na terra é muito curta. Devemos viver para a eternidade, pois o Evangelho aponta para a eternidade. O que é que você considera sucesso? O que te faz pensar que a sua vida está dando certo? É a quantidade de dinheiro que você ganha? É a quantidade de popularidade que você tem? É se você está sendo bem sucedido no teu emprego? O que define sucesso para você? Porque dependendo do que definir sucesso para você, vai definir o que você pensa de Deus. Se você definir que sucesso é você ter dinheiro e você não ter dinheiro, você vai se rebelar contra Deus porque você vai achar que Deus é injusto. Então você tem que pensar muito bem no que é que você considera sucesso e qual que é o objetivo com a sua vida. Qual que é teu objetivo?
O teu objetivo é ser discípulo de Cristo e não importa o que acontecer, você vai viver uma vida eterna com Ele? Ou o seu sucesso é obter seja lá o que for aqui e depois vamos ver o que vai acontecer? Porque Deus programou a nossa vida para a gente viver com os olhos no alto e não com os olhos na terra. Nós não fomos desenhados, programados para esses 90 anos que nós vivemos. E Jó sabia disso. E Jó sabia que, seja lá o que ele passasse, é a coisa mais ridícula do mundo amaldiçoar a Deus, porque a vida é eterna. Eu ouvi uma coisa sobre suicídio, um pastor que estava aconselhando uma pessoa que se suicidou, porque ela não aguentava mais. E o pastor virou para a pessoa e olhou para ela e falou: querido, você acha que vai acabar? Mas você vai piscar e você vai decidir onde é que você vai estar depois. Você vai poder estar no céu e você vai poder estar no inferno. A decisão é tua. Depende da tua definição agora. Não é assim, eu vou me matar e vai acabar. E Jó sabia disso. Não é assim, eu vou sofrer e vai ficar por isso mesmo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Não importa o que acontecer com o meu corpo aqui. Não importa vocês encherem a minha paciência, me dizendo que eu pequei, que eu errei e tudo isso. Essa vida é muito curta. Eu não vivo para ser bem-sucedido nesses 50, 60 ou 90 anos. Ou ninguém sabe o dia da sua morte, mais um dia ou dois. Ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Aquele versículo que diz: não acumule tesouros na terra, onde a traça corrói tudo. Porque você não sabe se amanhã é o dia que Deus vai te recolher e você vai morrer. Então, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que o sofrimento vem e a gente permanece firme porque os nossos olhos estão focados na eternidade? Ou será que o sofrimento vem e a gente questiona a Deus? Será que coisas ruins acontecem aqui e nós rapidamente nos iramos contra Deus e guardamos mágoa contra Ele? Porque, gente, isso é a pior opção. Você está fadado ao fracasso. Porque Deus é que governa. E você pode ter Ele como teu ajudador ou não. A escolha é tua. E isso é muito sério. É uma revelação que muda a nossa vida. Muda totalmente a nossa vida. Muda como a gente acorda de manhã. Muda como a gente lida com as pessoas que conspiram contra nós. Como a gente lida com a doença. Como a gente lida com o dinheiro, com a riqueza. Quais são as nossas prioridades. Porque as nossas prioridades, gente, tem que estar muito ligadas com as prioridades de Deus. Porque são as prioridades de Deus que contam na vida eterna. E se a gente fizer uma linha do tempo que vá desta lateral do púlpito até aquela lateral, não, até o infinito e além, porque é isso que é a vida, né? Não tem fim. E a gente pegar daqui dessa ponta até o resto da eternidade, e a gente quiser contar quanto tempo é a nossa vida na Terra, não dá 1 centímetro do tapete. 1 centímetro do tapete. 1. E eu não sei vocês, mas eu prego muito menos do que deveria. Porque se a gente tiver convicção de que a nossa vida aqui é 1 centímetro do tapete e que nós podemos cooperar com as pessoas serem salvas da condenação eterna, nós não pararíamos de pregar dia e noite. Nós usaríamos os nossos recursos de maneira diferente.
E de recursos, eu não estou falando só de dinheiro. Eu não estou querendo fazer teologia da pobreza. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu estou falando do teu tempo. O dinheiro também. Às vezes tem gente que administra mal. Mas o meu ponto para vocês aqui é muito mais a maneira como nós vivemos a nossa vida do que essa questão dos recursos e do dinheiro e vende tudo e vai para a África virar missionário. Não é uma questão disso. Por quê? Porque quando nós temos a nossa vida alinhada na eternidade, tudo aquilo que nos rodeia, a nossa carreira, o nosso dinheiro, a nossa influência, serve a este propósito eterno. O foco é aonde você mede o teu sucesso e qual que é o teu propósito. Porque o resto da sua vida vai girar em torno disso. E quando você decide que, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente do que acontecer, você vai seguir a Deus, dedicar a sua vida, o seu tempo e o seu propósito naquilo que Ele determinou, é que eu acho que acontece essa conversão genuína. Essa mudança. Porque nós não podemos usar Deus como nosso acessório. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ser o nosso Deus. E ser Deus envolve fazer aquilo que Ele quer. É isso que ser Deus envolve. Deus faz aquilo que Ele quer. E nós não estamos aptos a fazer reclamações. Tanto que Jó, no final, ele se arrepende de ter reclamado. Eu não sei se vocês já viram isso. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele admite que ele não sabe de nada aqui nesse versículo. É o 42. Ele admite que o conhecimento dele não é nada. E a gente só vai entender o que é que Deus fez com Jó se ele ou Deus tiver a fim de contar para nós na eternidade. Porque o que Jó viveu depois, as recompensas que ele teve e o aprendizado que ele viveu, nós não temos a mínima ideia. E o que eu quero dizer para vocês é, se você está numa situação de sofrimento, que é uma aprovação de Deus, e isso é revelado pelo Espírito Santo, vamos nos colocar numa posição de humildade, para que Deus nos ensine aquilo que Ele quer nos ensinar, para que na eternidade isso reflita em bênção. Sempre, os olhos sempre no horizonte, nunca na terra. Nunca na definição mundana de sucesso. Perceba que existem provações que vêm de Deus e ataques do inimigo que não vêm de Deus. É importante que você entenda isso. Existem provações e coisas que Deus quer te ensinar. E existem ataques do diabo, que você tem que rejeitar, porque na cruz, Cristo já levou todo o problema, toda a enfermidade, já derrotou o inferno, todas as potestades, Ele já tem a chave. Muito importante que você entenda isso. E essa parte final agora do culto, eu quero colocar para que nós nos submetamos ao Espírito Santo, para que Ele venha nos mostrar qual é a nossa oração. Se a nossa oração é Deus, fortaleça a minha alma, para que eu aprenda com essa provação, supere, seja frutífero,
ajude o próximo e tenha a minha recompensa na eternidade e viva a minha vida com olhos no eterno, ou se o inimigo está tentando me impedir de cumprir esse propósito e eu vou me posicionar contra ele. Para terminar, eu queria abrir em Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Cristo Jesus, nada. Mas nós precisamos conhecer esse amor. Tem gente aqui que nunca nem conheceu esse amor. As pessoas lá fora não conhecem esse amor, as pessoas do mundo. E essa é a nossa principal meta para o sucesso. Fazer com que as pessoas conheçam o amor de Cristo. E, gente, eu já preguei muito mais do que eu prego hoje em dia. No metrô, na rua. Deus fala comigo, eu entro na padaria e palavra de conhecimento, e Jesus te ama, e as pessoas choram, convicção de pecado e arrependimento. E não tem nada que faça você se sentir mais útil e realizado do que isso. Esse é o plano eterno. Olha, pode cair o mundo. Se você pregar e você conseguir ver as pessoas saindo do inferno e indo para a luz, a coisa muda de perspectiva. Eu estou assim, com calafrios. Não sei o que é que Deus vai fazer, mas olha, eu vou começar a pregar. Vamos junto. E agora é a hora da gente se posicionar diante de Deus. Nós vamos nos posicionar diante de Deus, dizendo que nós estamos disponíveis para aquilo que Ele quer, da maneira como Ele quer, porque Ele é Deus. Nós vamos rejeitar o que vem do inferno contra as nossas vidas, porque eu vou te contar, não está fácil viver nesse mundo. A coisa está séria, influência demoníaca está alta, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós precisamos nos posicionar e nós vamos aceitar aquilo que nós não entendemos, mas procede de Deus para o nosso aprendizado. Não vamos ter um período de reflexão agora com Deus.